Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e você também que está nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast, no Spotify. Estamos começando mais uma aula no canal do Praticadamente. E hoje estamos com o nosso convidado especial, que é o Edivan Maia. O Edivan, ele é professor de hipnose e hipnoterapia, especialista em gestação de dores crônicas. Tá? E hoje, o tema do nosso professor que vai abordar é dor do parto, mitos e verdades. Mas antes de começar, eu gostaria de lembrar a todos para seguirem as nossas mídias como o Instagram, o Spotify, YouTube e o Facebook, e também estamos no WhatsApp. Sigam-o praticadamente e compartilhem. E não se esqueçam de dar o seu like e de se inscrever no canal. Ok? Edivan, agora eu passo a palavra para você. Bom, muito obrigado. Primeiro, me apresentar um pouquinho, tá? Sou Edivan Maia, sou hipnoterapeuta, sou especialista em dores crônicas e especialista em hipnose na gestação. Também sou um hipnoterapeuta generalista, sempre trabalho com todas as questões, mas adoro meu ramo, minha profissão. Meu amor é trabalhar com as minhas grávidas, as minhas gestantes. E atuo aqui no norte do Brasil, estou aqui de Macapá, e quero agradecer muito o convite de vocês. E hoje, quando eu recebi esse convite, eu queria falar de algo bem diferente que cria uma polêmica. Mostrar para você, mulher que está ouvindo, para você, mulher que está vendo, que a dor no parto não passa de uma mentira. E é uma mentira inventada por você mesmo. Acabei com tudo. Vamos lá, brincadeiras à parte, eu vim brincar hoje e falar um pouco disso, das dores que a gestante sente. Antes de a gente começar a falar da gestante em si, eu quero falar um pouquinho da neurotransmissão da dor. O nosso corpo, ele tem várias partes que são ligadas pelos nossos nervos, que tem todos os nossos neurotransmissores. O que seria a dor? A gente geralmente sempre aprende assim, que a dor nada mais é do que uma transmissão de algo que está acontecendo de maneira errada e está te fazendo mal no teu corpo. Então, dói. Ah, se eu pego numa panela quente, com a ponta do meu dedo, eu sinto o calor e ao mesmo tempo uma dor, porque a temperatura muito alta vai gerar uma dor. Eu pego na ponta do meu dedo, que vai subir no meu braço, chega na minha cabeça, meu neurotransmissor volta, opa, dor, pum, e eu automaticamente tiro a mão. Se eu vou para um lugar onde está. Se alguém me joga uma pedra e bate no meu corpo, ele vai inflamar, vai inchar, eu posso me machucar, e a dor é basicamente isso, nosso alerta. E aconteceu algo que está. Opa, está errado. Agora, falando da gestante, a dor no parto, que é essa temida dor no parto, nada mais é do que uma mentira do teu corpo, porque o corpo está entendendo o quê? Que algo errado está acontecendo, que tem alguma coisa errada, que de repente a gestante está, que ela quer expulsar do corpo dela aquilo que está acontecendo de errado. Então, a partir do momento que eu trabalho com a hipnoterapia, mostrando para nossa mente que não é algo errado, que eu consigo tirar o hiperfoco da dor, que é um dos principais ativadores e gatilhos da dor, a partir do momento que eu consigo desensibilizar essa dor, a partir do momento que eu consigo transformar, ressignificar essa dor, eu provo para mim mesmo que a dor da gestante é uma mentira, que é uma mentira inventada pela tua mente, pelo teu cérebro, que quer te proteger. Eu sempre digo isso para meus pacientes: o cérebro é o nosso maior protetor. O problema é que o cérebro ele não sabe o que é limite. Ele quer te proteger, te proteger, te proteger e acabou. Não importa se ele vai te prender dentro do quarto, não importa se ele vai trazer um trauma, não importa, para ele é proteção. E a gente, com a terapia, consegue mostrar para o teu cérebro, para a tua mente, que você, opa, diminui um pouquinho essa proteção, que de proteção já está fazendo mal. Então não está fazendo bem, já está fazendo mal. Vamos diminuir isso. Vamos trazer o balanço. Vamos trazer esse balanço nem muito alto, também nem muito baixo. E quando a gente traz esse balanço, a gente consegue mostrar para a cabeça que é aquilo que a gente quer. A dor, ela é totalmente funcional, é um neurosistema onde o teu cérebro vai, reconhece a dor, sabendo que está te fazendo mal, e na grávida a gente consegue trabalhar as mesmas coisas. Quando ela está evoluindo para dilatação, é o teu músculo, é o músculo pélvico da gestante que está se dilatando, ele está se abrindo, se rasgando, e é normal o músculo se rasgar? Não. Então causa uma dor. Essa dor ela vem para que te avisar, opa, que tem algo errado. Mas a partir do momento que a gente consegue trabalhar com toda a nossa terapia, a gente consegue mostrar que aquela dor nada mais é do que o amor, é um carinho, é a sensação de que você precisa fazer força. A mulher consegue
perceber que ela não está sentindo aquela dor horrível, aquela dor ruim, focada no que é ruim. A gente trabalha aqui, focar no que é de bom, que é de melhor. Então, a partir do momento que eu tiro o hiperfoco de qualquer coisa, principalmente da dor, a gente começa a perceber que aquilo não é tão intenso assim. Já viram aquele ditado que a gente está fazendo uma tempestade num copo de água? É isso. Quanto mais eu me foco nesse copo de água que me molhou, eu vou achar que eu tomei um banho de chuva. Não. Simplesmente eu poderia me enxugar e continuar a vida. E a mesma coisa que a gente quer trabalhar com a hipnoterapia voltada para gestantes daqui. É mostrar para ela que a gente pode transformar essa dor que é real na cabeça dela numa força para que ela inspire amor, que ela sabe que a contração é o momento onde ela precisa fazer força, e essa força é uma força tanto física quanto mental, quanto sentimental, psicológica, para que ela veja que o resultado é o principal, que é o quê? Ter o bebê nos braços dela, ter todo aquele momento daqueles 9 meses, tudo que ela passou, de todas as coisas difíceis, todas as coisas fáceis, todos os momentos de alegria, de choro, de frustração, se reunir tudo aquilo e ter o resultado que é o bebê no braço dela. E aí ela vai ligar para a dor, ela quer saber se vai doer, ela quer saber. Não. Tanto que existe, eu até brinco às vezes, principalmente com as mulheres que reclamam, que é uma dor esquecida, porque se realmente fosse uma dor muito doída, será que a gente ia querer ter muito mais de um filho, 2 filhos, 3 filhos? Será que a gente quer realmente voltar para essa dor, se é uma dor tão dolorida? Mas se lá no fundo ela consegue perceber que essa dor realmente dói, mas o resultado final é uma coisa assim maravilhosa. E se eu pegar esse resultado e colocar dentro do processo todo, ela sentindo o resultado durante todo o processo de gestação. Se eu pegar esse resultado e diluir ele durante todo o processo de terapia que ela está com a gente, quando chegar no final, ela vai estar o quê? Se aproveitando de tudo. Não vai estar sentindo dor, ela vai estar sentindo uma sensação muito boa, ela consegue estabelecer para que o corpo dela ele consiga se restabelecer mais rápido, tá? Eu tenho algumas, pela minha prática e alguns estudos, a gente consegue, com a hipnoterapia, aumentar de 20 a 30% o tempo de recuperação dessa mulher. A gente aumenta de 50% a 60% de probabilidade de ela não tenha depressão pós-parto, consiga passar pelo Blue Days de maneira assim tranquila, tá? Para quem não sabe, o Blue Day geralmente acontece entre o sétimo ao 14º dia após o nascimento, onde aquela mãe começa a se questionar: será que eu sou uma boa mãe? Por que meu filho está chorando tanto? Será que meu filho tem algo? Então aquilo passa na mente dela, mas a partir do momento que a gente consegue trabalhar com a terapia, e voltada justamente para isso, muitas vezes ela não precisa sentir isso, ela não dá importância, ela não consegue fazer o quê? Dar o hiperfoco para aquele copo d'água. Aquele copo d'água é só mais um copo d'água, que ela vai beber, vai derramar, vai jogar fora, vai enxugar, e alguma hora ela vai encher de novo e vai continuar em frente. E é isso que eu gosto muito de trabalhar com a terapia. Edivan, Ah, Opa, Edivan, boa noite a todos que estão nos boa ouvindo, noite. né, que estão aqui com a gente e os que vão nos ouvir depois. Edivan, mas você está falando de hipnose para grávida, né? Grávida não pode fazer hipnose. É contraindicado por vários terapeutas e vários professores de hipnose para a gente não fazer hipnose em grávida, né? E você está vindo falar o contrário aqui. Por quê? Olha, vamos deixar assim bem claro. A partir do momento que eu posso dominar minha mente, então a mente é minha. Aquela pessoa que diz, hipnose, na minha visão, na visão geral, não existe contraindicação. A partir do momento que eu consigo dominar minha própria mente, quem vai comandar a mim sou eu. E a grávida é um momento maravilhoso, porque a partir do momento que ela se entrega ao processo da terapia, da hipnose, ela aprende a dominar a mente mais rápido ainda. Nos meus estudos, eu consigo perceber que de 80 a 95% das grávidas conseguem dominar sua própria mente, entrar no estado de transe muito mais rápido, conseguem sentir todos aqueles processos que todas as pessoas gostariam, só que elas têm 95% de chance de entrar muito melhor. Por quê? Porque a gente usa o processo biológico, que é aquela bomba hormonal que está toda desregulada, a gente usa o processo psicológico, onde ela consegue perceber que tudo aquilo é algo bom, que ela realmente quis, e tudo está acontecendo na mente dela. É, é da pessoa que diga que grávida não é doença, a gravidez não é doença, a grávida não é um bebelô, a grávida ela vai chorar. Mas se ela chorar consciente, sabendo que aquilo pode ser alguma coisa boa, a grávida vai se frustrar. Mas se ela conseguir se frustrar e conseguir absorver algo bom, a grávida, de repente, aquela mulher que engravidou, ela pode ter tido uma depressão, ela pode sofrer de ansiedade, e se ela conseguir controlar isso,
Se ela conseguir absorver da melhor maneira isso. E é isso que a hipnose faz. Então, quem não conhece, quem não entende o processo terapêutico da hipnose, quem brinca e acha que hipnoterapia é uma brincadeira, quando vai para o sério, acaba dizendo a mesma coisa. Não, a gente não faz com grávida, não. Eu faço com grávidas, eu faço com tentantes, eu faço com aquelas mulheres que querem preparar o seu corpo, eu faço com aquelas mulheres que estão para parir, ouviram muito isso e ela consegue entender na mente dela que não, eu posso fazer. Então, a hipnoterapia, ela não tem contraindicação. E na grávida, você tem que ter um cuidado. A grávida, o único cuidado que eu sempre digo é, a partir da 25ª semana, sentem as suas grávidas, por favor. Sentem, porque grávida incha muito o pé, cansa muito rápido, aquela pressão. Então, por isso que a gente precisa ter o conhecimento da hipnoterapia e a gente precisa conhecer a biologia do corpo humano. Quanto mais eu uno, irmão, o meu conhecimento técnico de hipnoterapeuta e o meu conhecimento técnico da biologia, a gente, consegue juntar as duas coisas. Só hipnose por hipnose não vai resolver. Assim como só ela ir no médico, o médico olhar, medir a barriga, medir o tamanho do saco embrionário, vai resolver alguma coisa? Não. Ele precisa estudar, ele precisa entender, ele precisa mostrar para ela o que está acontecendo. E a nossa terapia, a hipnoterapia, é muito isso. Duas bases bem simples que eu uso na minha terapia: entendimento e enfrentamento. Primeiro a gente entende tudo, explica tudo. Eu preciso entender tudo isso para poder explicar para minha grávida no linguajar que ela entenda. E depois eu vou enfrentar isso. Eu vou dar ferramentas, vamos treinar, vamos praticar e vamos mais e mais para que ela possa se preparar. E a gente municia essa grávida de todas as ferramentas que ela pode ter. Com muito amor, muito carinho, com muita atenção, com muita técnica, com muito estudo, com muito cuidado para que ela se sente, porque grávida cansa muito. Ela se sente, porque digo que a barriga pesa, então ela às vezes não tem posição para dormir. E o único cuidado que eu coloco nas grávidas é que ela se sente, tá? E uma das coisas é, eu preciso, nesse sentido, analisar e estar em conjunto. A hipnoterapia voltada para a gestante, ela é, como qualquer outra hipnoterapia, ela é integrativa, tá? Eu não faço terapia separado do médico obstetra, do médico que vai cuidar do neném pediatra, eu não faço não, é tudo integrado. E eu acho que a gente está quebrando essas barreiras para que as pessoas comecem a integrar a nossa terapia. A gente ainda tem muito um pouco desse receio. Então, quanto mais a gente discutir, quanto mais a gente divulgar, a gente vai divulgar a hipnoterapia para gestante, para dor crônica, para o amputado, para o TAG, para o TOD, para o autista. Então, a gente precisa só se dedicar a estudar, porque a hipnoterapia não tem contraindicação se você souber o que você está fazendo, gostar muito, trazer esse amor, se entregar. É o que eu sempre faço, eu me entrego 100%. Eu não sou um terapeuta que faz 20, 90, 99, é 100% de entrega ali. Tanto quando eu estou ensinando, quando eu estou trabalhando com minhas grávidas, quando eu estou atendendo, com qualquer um. E assim, se entregue, aprenda. Quanto mais a gente aprende, mais a gente pratica. Quanto mais a gente pratica, o beneficiário maior é a nossa grávida. São os nossos pacientes. E quanto mais a gente treinar, mais a gente vai poder. Então, não existe contraindicação. Você precisa só tomar os cuidados biológicos, aprendizados técnicos, tanto de hipnoterapia, quanto do linguajar médico. Você tem que entender quando o médico falar para uma grávida uma coisa, ela replicar para você. Porque às vezes ela vai só replicar, ela não entendeu também. Eu tô. Sabe o que acontece muito, irmão? Uma coisa bem bacana. Se uma mulher chegar para dizer, eu tô de 32 semanas, outro dia eu tô de 8 semanas. Aí eu vou ficar assim, 8 semanas. Ela mesmo, não, se ela te perguntar, e quantos meses são isso? E agora? Eu vou. Cara, soma no dedo. Um mês tem 4 semanas. Se ela 18, você está de 2 meses. Porque é assim que às vezes a grávida entende, é o linguajar dela. Então a gente consegue integrar o que o médico fala, o que o enfermeiro fala, o que o assistente social que cuida dela fala, para que a gente integre isso dentro da nossa terapia para ajudar ela. E é muito, muito bom. Deixa eu só dar um adendo aqui. Pode falar, pode falar. Mas, assim, fazendo hipnose com a grávida não pode afetar o bebê, por exemplo, o bebê depois nascer mais suscetível ou nascer com algum problema, já com transe hipnótico, nascer hipnotizado. Tem alguma coisa nesse sentido? Assim, pode acontecer? Pode. Vai acontecer? Vai. Mas totalmente diferente do que as pessoas pensam. Quando a grávida ela passa por esse processo de hipnose, ela consegue liberar dentro de si hormônios de ocitocina que vão ajudar a liberar a dopamina no bebê. O bebê, se a mãe chorar, ela entender que ela está chorando porque ela está triste em algum momento, mas ela conseguir absorver, o neném vai entender isso, vai ser passado para ele. É comprovadamente científico que ele vai sentir a mesma coisa. Mas a partir do momento que ela entende por que ela está chorando, que ela consegue absorver, ressignificar
o que ela está sentindo para a melhor maneira possível, vai afetar o bebê, vai. Essa criança vai nascer mais ativa, mais esperta, ela vai nascer incrivelmente mais calma. Existem alguns estudos que eu estava vendo onde as crianças elas crescem mais espertas, mais obedientes, mais atentas, porque é como se a mãe trabalhasse já propriamente trabalhando a mente do bebê. Porque se a mãe sente, o bebê logicamente vai sentir. Se uma mãe que é abusada pelo marido tem uma família ruim, será que essa criança vai nascer bem? Isso é culpa de quem? Do ambiente que a mãe então está circulando. Então, se eu trabalhar com a hipnoterapia, trazendo coisas boas, ensinando para essa mãe como ressignificar, o que vai acontecer com o bebê? Ele também vai absorver isso. Ele vai nascer hipnotizado, vai. Ele vai nascer entendendo a própria mente, que é uma coisa assim, é meio adversa a gente falar, né? É uma criança que não que nasce controlando a própria mente instintivamente, porque ela recebeu da mãe carinho, amor, atenção. Ele recebeu, sentiu a mãe chorar, mas sentiu que a mãe conseguiu dominar esse choro. Sentiu que a mãe estava muito nervosa, mas ela transformou esse nervosismo em amor e carinho. Então, isso afeta, é cientificamente comprovado que tudo que a mãe sente, o bebê sente também. Então, se a mãe sentir coisas boas, a gente conseguir na terapia colocar isso, ela vai sentir coisas boas e o neném também vai nascer sentindo essas coisas boas. Instintivamente, ela vai passar para ele tudo aquilo que ela está sentindo. E muito Edivan, importante, mãe pode chorar, mãe pode ficar triste, mãe pode ficar frustrada, mãe pode ficar com raiva, mas também pode ficar alegre, pode se sentir feliz, pode se sentir abençoada, tá? Isso é importante, porque assim o neném vai sentir todas as emoções e aprender como controlar isso e absorver. você me lembrou um caso, vocês estão me vendo? Meu Pode aparelho falar, aqui tô tá. vendo. Você me fez lembrar um caso de um colega que ele estava me relatando que ele cuidou de uma mãe em que ela teve o primeiro parto normal e o segundo parto ela fez com acompanhamento da hipnose, né? E aí, depois do parto, a mãe relatou que a conexão que ela tinha com esse segundo filho era maior, era mais harmônica. A criança, parece que foi mais fácil cuidar da criança. A criança foi mais. Ela disse que ela falou que se ela soubesse que ia dar tanta facilidade na vida dela, ela queria ter feito isso no primeiro filho também. Porque ela disse que realmente é algo maravilhoso. Então, assim, eu acho isso muito legal e realmente essas dúvidas que o pessoal questiona mesmo, né? Que acha que a criança vai ficar mais enfraquecida ou que pode atrapalhar o parto. Eu acho que a falta de informação é muito grande, né? E trazer essa informação que você está trazendo é importantíssimo, né? Pode continuar com as perguntas, que o irmão está trazendo essas perguntas, que são dúvidas de pessoas que nos perguntam e colocam as perguntas aí. Então, nós estamos trazendo isso com uma pessoa que trabalha direto com isso, não é mesmo? Exato. E, Edivan, só para deixar um relato comprovando o que ele está falando, eu trabalhei com algumas grávidas, né? Trabalhei, inclusive, com uma que, quando ela é sonambúlica alta, então, quando eu puxava a barriga dela, fazia o movimento de puxar a barriga, a criança vinha junto. E se eu mexesse na barriga e ela batesse as pernas, a criança batia as pernas dentro da barriga, né? E ela, assim, ela se contorcia toda, e a criança também. Ela, quando acabava a sessão, ela falava assim: juro que um dia ele nasce aqui, entendeu? Porque era muito legal essa integração do macro corpo com macro com micro, né? Porque assim, a criança está ligada pelo cordão umbilical com a mãe. Então, óbvio que tudo que aquele corpo sente, o corpo menor também sente, né? E assim, o trabalho de divulgação do Edivan está sendo incrível, por quê? Já tem estudos, gente. Eva Reich, a Mona Lisa Boysen, por exemplo, estudaram muito a parte da gestação e do pós-parto, né, com bebês, e elas já denunciavam em 1970, 1980, que assim, a anestesia é dada na mãe. Só que o bebê recebe grande parte disso também. Então o neném nasce meio abobalhado porque ele recebeu uma carga de anestésico que não era propício para ele. E ninguém fala nada disso. Então, uma cesárea que exige uma intervenção anestésica mais forte, é óbvio que vai afetar também o bebê, né? Então, a pergunta que eu fiz para ele, se o bebê nasce hipnotizado, é porque o neném nasce anestesiado com anestesia. Então, e assim, o que essa mãe relatou, Edvan,
foi o seguinte: ela teve ela, o terceiro parto dela, né? Os dois primeiros, ela sofreu absurdo, ela não pegava anestesia nela, então ela sofreu absurdo nos dois primeiros. Nesse segundo, que ela fez todo o trabalho antes, a hora que começou a dar anestesia, ela já entrou em transe hipnótico, ela consumiu metade da anestesia que precisava, ela tinha uma gravidez de risco, porque ela era obesa mórbida, ela se recuperou mais rápido do que as outras gestantes, saiu antes do hospital do que as outras e teve uma recuperação pós-parto, né, de fechamento do corte e tudo mais, que o médico ficou impressionado. Então, o que você está falando, eu posso comprovar, porque eu passei com duas pessoas experiências assim, e o que você está falando é verdade. Eu posso afirmar que é verdade. Você está Muito de legal, muito parabéns. legal. Que isso, obrigado. Olha, para quem tá ouvindo não está entendendo, aqui nos bastidores eu tô querendo fazer uma coisa bem diferente. Convoquei meu amigo Irmo para que ele fosse o advogado do diabo. Só pergunta indo contra, e no final a gente acaba vendo que realmente é verdade. Tudo o que está acontecendo, ele pode comprovar no real. E eu tenho muita comprovação através das nossas experiências de mostrar que isso realmente acontece. A mãe sente, a conexão é maior, como a Lilian falou. Por que a conexão é maior? Porque ela está focada no que é importante. O que é importante? Ela sentir o processo de gestação, de gerar um filho quando ele é bem elaborado, quando ele é quando é todo planejado, ou até quando não, quando a mãe quer que isso se torne planejado para ela, ela precisa aumentar essa conexão com o bebê, ela precisa ver o que é importante, que ela precisa o corpo dela precisa se adaptar, a amamentação melhora assim, aumenta em 50% a 70%, sabe? Facilita. Então ela vai precisar se preocupar com será que o neném vai ser perfeito? Será que o meu neném vai ser um problema? E se eu tiver ansiedade, será que meu filho vai ter? Será que eu vou passar isso para ele? Então a gente trabalhando isso, a gente consegue trazer para essa mãe tranquilidade, mostrar o que é importante. O que é importante é ela passar pelo processo de gestação e gostar desse processo, sentir bem. Porque qual é o intuito de você passar mal 9 meses para ter um filho? Aí, de repente, aí eu nunca mais vou ter nenhum outro, porque foi uma experiência horrível. Então, vamos começar. Eu gosto de trabalhar isso, porque ela tem uma ótima experiência a melhor possível. O Irma falou bem, quando a mãe ela passa por um processo onde ela precisa fazer, tem sutura, ela faz a cesárea, a hipnoterapia ajuda no físico, porque se o filho, toda a parte biológica é dominada pela mente, então se a mente dela diz que ela precisa melhorar, o corpo vai soltar mais endorfina, vai soltar dopamina, vai soltar mais eletrólitos, vai soltar mais coisas que o corpo precisa para se restabelecer, diminuindo o tempo de internação, diminuindo o uso de medicação, então, isso diminui os gastos. Então, se você vê, no final de tudo, são só coisas boas que a gente pode aproveitar. Então, quanto mais, eu sempre bato nessa tecla, quanto mais a gente divulgar a hipnoterapia, quanto mais a gente mostrar para as pessoas que hipnose é uma coisa maravilhosa, vai ser muito bom. Por que vai ser muito bom? Porque a gente consegue provar através da experiência dos outros. Porque eu só tenho que ouvir na experiência que foi ruim, porque a minha mãe passou 3 dias gritando de dor, porque no filme tem que ser ruim. Porque, então, não, e quando é que eu vou ouvir que vai ser bom? Que foi a minha gestação, foi, ixi, eu não senti nada, eu espirrei, pronto, meu bebê saiu. Quando é que eu vou chutar? Aqui, quando a gente demonstrar que pode sim, através da hipnoterapia, que ela pode se sentir muito bem. E esse é o processo que eu quero fazer, que eu tenho feito, é demonstrar para as pessoas que ela pode sim trabalhar com a hipnoterapia, não tem contraindicação, você precisa ter o conhecimento técnico da hipnoterapia, o conhecimento técnico da biologia do corpo humano, da biologia feminina e entender a linguagem da grávida. É isso que é o mais importante. Gostar de fazer isso, querer ajudar, se entregar. Não existe terapeuta que chega lá, faça isso, faça isso. Não, você tem que se entregar na terapia. Tá? Processos que são muito importantes, porque você passa. Cara, quando eu aplico o parto hipnótico numa gestante, cara, eu choro, velho. Eu choro. Porque eu me entrego naquele processo, consigo sentir com ela. E não tem como você se emocionar, porque está se entregando ali no processo onde você está trazendo para uma mãe. Ela está te falando que ela está vendo o rostinho da criança ali naquele momento, que parece com ela, que ela é braba, que tem bochechinha assim, que o cabelo é assim, e a mãe chora. Como é que você não se emociona se você se entrega naquele processo? Quando eu faço o parto hipnótico, é um dos melhores momentos que eu tenho na terapia, porque a mãe consegue sentir e ela consegue perceber que o importante é ali, é o processo da gestação, é o bebê dela vindo, nascendo, se sentindo bem. Isso que é o mais legal de tudo, cara. Então, eu sempre gosto de dizer, o terapeuta precisa se entregar e ter os cuidados da grávida precisa sentar. É o cuidado que eu sempre recomendo. Sente a sua grávida quando ela quiser sentar. Tente fazer o menos em pé possível, que aí vai Edivan, dar certo.
sempre. Edivan, mas a hipnose, por exemplo, não atrapalha depois ela com relação a ter leite, ou ela pode afetar ela não ter leite depois, porque a hipnose trouxe algum problema e isso pode afetar empedramento de leite, essas coisas. Como é que funciona isso? Muito legal, cara. Afeta realmente. Eu já tive relatos que mães que tiveram que fazer doação de tanto leite que tinha. Por quê? Porque pensa comigo, se ela conseguiu sentir amor, carinho e a tua mente sabe que o teu filho precisa do quê? Do teu leite, que leite é vida, o teu corpo vai gerar vida até não aguentar mais. Então, a gente consegue perceber a diminuição da dor naquele momento, o corpo se adapta da mulher muito mais rápido, tá? Porque tem mulheres que, além do empedramento, ela tem dificuldade na auréola, da pegada da criança, ela não dificulta a pegada para que a criança faça o abocanhamento, para que ela sugue. Então, isso o corpo é como se o corpo dissesse assim: ei, é aqui, ó. O neném entrou na posição, opa, tá vindo meu filho, então o corpo automaticamente se prepara, é como se a auréola estivesse preparada para quando ela sente o filho, sente aquele carinho, amor, ela jorrasse o leite, porque o leite naquele momento é o que? Vida. E se eu quero dar a vida, melhor vida possível ao meu filho, o leite vai ajudar. Então a gente consegue diminuir esse nível de empedramento, que é muito ativado o quê? Pelo medo, insatisfação com o próprio corpo, insatisfação com a mãe, se sentindo uma boa mãe, com ansiedade. Então, isso tudo a gente consegue dirimir com a terapia. Então, se eu não sinto ansiedade, medo, me acho uma boa mãe, sei que eu vou ter vida, o que vai acontecer? O meu leite vai jorrar bem, eu vou sempre poder amamentar, e que muitas delas relatam que elas fazem doação de leite para o banco de leite, que é uma coisa que eu sempre incentivo, tá? Porque tem mães realmente que não conseguiram passar por um bom processo e elas acabam não tendo, e as crianças sofrem, então tem mães que dão, e facilita muito. E, cara, tem uma técnica que eu sempre brinco, que essa é bem engraçada. A vaca, o que que ela bebe? Vaca Água. bebe água, isso. Mas o que que ela dá pela teta? Vaca dá Leite. leite. Então, se a mulher bebe água, e ela seria a vaca, o seu bezerrinho precisa do quê? Do leite. Então ela bebe água, eu uso até essa técnica aí super engraçada. Eu uno, que é naquele momento ela é uma vaquinha e ela precisa amamentar seu bezerro. Ela bebe água, sempre antes de se amamentar, respira fundo. Se a vaca bebeu água, agora ela vai dar o leite. Cara, é incrível, isso é muito bacana porque isso estimula. Porque quem dá leite é a vaca alimenta o seu bezerro cresce e fica bonito, vira uma vaca maior, vira um touro bem grande, e, é isso, e essa analogia pode ser assim boba, mas mentalmente falando, é uma analogia que ela compreende, é uma analogia que ela já cresce desde criança, entendendo que o leite vem da vaca, entendeu? Então, assim, algumas pessoas às vezes querem trazer uma pejoratividade, querem trazer achando uma coisa ruim, cara, que coisas que não existem. Ela entende que eu não estou ofendendo chamando ela de vaca. Eu estou dizendo que naquele momento aquela vaca vai amamentar o seu bezerro e o bezerro vai crescer. E aquela mãe não quer que seu bezerrinho cresça? Aquela mãe não quer que seu filho cresça? Então ela tem que dar o leite. Isso que é o mais legal. Então sempre usa essa técnica da vaquinha. E é assim, bem engraçado, é divertido, a mente dela compreende, e ela sabe que naquele momento ela precisa amamentar ele. E a hipnoterapia ajuda, facilita a amamentação, diminui o nível de empedramento, porque ela consegue controlar o estresse, a ansiedade, o medo, a raiva. E assim, só tem benefícios. Não consigo te Edivan, falar o que que é de ruim. Nada. hoje nós vemos ainda meio tímido por parte do Ministério da Saúde um incentivo na mulher ter o parto normal, né? Fazer o parto normal, justamente também por conta dessa questão hormonal, que no parto normal ele é ativado com mais intensidade. Mas na prática, cara, não é isso que a gente vê. Na prática, a cesárea, elas estão dominando aí a sala de cirurgias, né? Para as mães justamente não sentir dor e tudo mais. E um detalhe interessante que foi falado aqui também é a questão de passando de mãe, de geração em geração, né? Ah, a mãe teve a filha, um parto normal antigamente, e aí doeu, e aí a filha já é assustada pela mãe também. Então, assim, na prática do teu trabalho com a hipnose, na questão da sala de parto, como é que funciona a hipnose para a mãe não sentir dor? Ela é hipnotizada naquele momento, não? Vamos lá, a gente trabalha, eu vou explicar um pouquinho do processo em si. O processo da terapia, eu sempre gosto de trabalhar com a mulher grávida desde o início. Mas, logicamente, que a vida não é um conto de fadas, nem uma nuvenzinha branca, né? De repente, eu já trabalhei com uma gestante que ela ia daqui a parir com uma semana, ela queria muito fazer o trabalho, e a gente consegue fazer, consegue. Por quê? Porque nesse momento, Denilson, o foco, como eu te disse, não é a dor. Eu escuto uma mulher grávida com 30 anos de idade
Quando ela começou a entender de sexualidade, a partir dos 14, 15, ela começou. O que que a mãe dizia? Olha, não vai engravidar. Aí ela vai crescendo ouvindo que a amiga da mãe da irmã teve um filho e doeu muito, foi horrível a gestação. Aí eu ouvi da mãe do padrasto do Joãozinho que a amiga dela teve um filho e ela teve horas de parto, que foi horrível. E eu fui ouvir da amiga não sei do quem, que foi para a maternidade, chegou lá, foi muito ruim. Então, tudo que a gente ouve, a gente absorve. Agora, imagina um médico dizendo para uma mãe, você precisa ser cesárea. Ela começa a entrar com medo, o desespero, a falta de entendimento, às vezes ela não pergunta uma segunda opinião. Logicamente que a gente entende que há casos e casos, mas se a gente puder evitar ao máximo, a gente está tendo muitos e muitos benefícios. Você sabia que quando a criança ela nasce pelo parto de cesárea, ela não consegue passar pela capa que a secreção vaginal envolve a criança. É como se fosse uma proteção quando ela sai pelo canal vaginal. E ela sai com aquele líquido que protege. Não estou falando do líquido amniótico, tá? Mas quando o líquido vaginal, naquele momento que a criança está sendo expulsa, ela sai envolvida por aquilo. É científico, é comprovado. E quando a criança sai pelo parto cesáreo, ela não consegue ter essa proteção. Simplesmente virar cortado o líquido amniótico, a bolsa, o líquido amniótico sai e a criança sai sem aquela proteção. E acontecem muitas pesquisas que provam que a criança acaba saindo com uma imunidade baixa e às vezes acaba pegando uma infecção hospitalar, acaba tendo problemas de saúde, entendeu? Então, assim, o que precisa ter um pouco mais, eu acho, da nossa saúde é que nós, como hipnoterapeutas, como terapeutas, consigamos nos unir mais e demonstrar o que eles querem ver. Mais tecnicidade, mais conjuntura, mais propriedade, demonstrar aí, eu posso ajudar. Eu tenho conhecimento técnico para fazer. O que precisa? Eu preciso fazer isso, isso e isso. Tentar quebrar o máximo de estigma que existe em cima da hipnose, em cima da hipnoterapia. Porque o que acontece muito é aquilo que, apesar da gente, por exemplo, não ter um conceito base de hipnose, mas eu sei que só hipnose por hipnose é uma ferramenta. Eu coloco na minha posição, é uma ferramenta. Ela não é só a terapia. Eu não vou chegar lá assim, pum, durma, acabou a dor. Não, eu preciso ter um trabalho. Então, na hipnose, na hipnoterapia, eu preciso aprender técnicas de hipnoterapia, eu preciso aprender técnicas de hipnose, técnicas de psicologia, eu preciso aprender técnicas de outros setores que vão ajudar engajar isso colocando dentro da hipnoterapia. É aprofundando com essa ferramenta outras técnicas que agregam a gente. Então, é isso que é importante, a gente demonstrar mais e mais técnicas, mais e mais o nosso empoderamento como terapeuta, sabendo que a gente tem o que a gente precisa saber. Ter o conhecimento e usar e demonstrar esse conhecimento. Para que as pessoas, quando venham te procurar, você saiba o que você está falando, você saiba como agir. E quando você mostra que você é bom, ninguém vai duvidar de ti porque você está ali provando para as pessoas, principalmente numa ferramenta que é nova, que não tem muitos estudos práticos em si, que não tem uma visibilidade tão científica como a gente gostaria que tivesse, entendeu? Então, mas ela, graças a Deus, hoje o SUS já reconhece como uma prática terapêutica, que é muito legal. E agora a gente precisa o quê? Se preparar. Se preparar para o momento que o SUS já disse, olha, prática terapêutica está aqui. Vamos lá, agora a gente tem que se preparar, incluir, estudar, colocar projetos, correr atrás da área da saúde, entender mais sobre saúde para que a gente possa colocar. Eu tenho um projeto, eu estou lutando, batalhando para que ele entre, a hipnoterapia entre como uma consulta no pré-natal, que vai ajudar. E como eu faço isso? Demonstrando que ela reduz o tempo de internação, que ela reduz o uso de medicamento, que ela reduz a depressão pós-parto, que vai reduzir já o medicamento dessa depressão, reduz o uso de medicação química, e isso que é o mais importante, entendeu? Então, quando eu consigo demonstrar isso, consigo, com a técnica, com a cientificidade, com o meu conhecimento, com a minha propriedade, as pessoas vão conseguir ver. Hoje em dia, o acompanhamento dentro hospitalar, ele é muito burocrático, tá? Ele é muito burocrático. E, de certa maneira, eu até um pouco concordo, porque eu acho que essa burocracia, ela consegue, na saúde, ela consegue aumentar o padrão, diminuir o nível de infecção e conseguir trazer um ambiente mais harmônico, tá? Então, a gente tem que se preparar para, quando a oportunidade vir, a gente está pronto para aplicá-la. Eu acho que é a melhor coisa. Esteja preparado, porque a oportunidade ela precisa disso, de alguém preparado. Uma oportunidade ela nunca é perdida. A oportunidade ela nunca é desperdiçada. Você pode não ter aproveitado, mas alguém vai pegar. Alguém vai pegar. Pode ser perdida para você, mas não para outra pessoa. Então, eu acho que a gente precisa se preparar e demonstrar cada vez mais aí. Está aí a lei que diz que a hipnoterapia é uma terapia que pode ser aplicada pelo SUS.
Mas aonde ela está sendo aplicada? Quem são os hipnoterapeutas que estão se aproveitando disso? Cadê o recurso? Quem é que está ganhando esse recurso para poder se especializar mais? A gente não tem. A gente não conhece. Por quê? A gente precisa se preparar mais. A gente precisa se divulgar mais, querer se mostrar mais. E quanto mais eu me mostro com propriedade, cientificidade, fica muito mais fácil as pessoas acreditarem e darem a você a credibilidade, que é o que a gente precisa ter, porque na área da saúde é uma coisa muito importante, você ter credibilidade, ter conhecimento para mostrar para a pessoa que você está cuidando de uma outra pessoa. E o melhor ainda, você está cuidando da vida de uma pessoa que está dentro de uma outra pessoa. Você está cuidando da coisa mais importante daquela mulher, daquele homem, daquela família, que naquele momento aquela criança é a coisa mais importante. Então você tem que ter muita propriedade para falar, saber o que está fazendo. Então se prepare. Edivan, você acabou de falar uma coisa interessante. Você falou daquele homem. O pai não passa pelo processo de terapia, de hipnoterapia também? Sim, passa. Não só passa como para mim é como se fosse uma obrigação. Não só o pai, tá? Eu sempre coloco o parceiro, porque muitas vezes o parceiro não é o pai. Pode ser uma mãe de um casal gay, pode ser uma avó que ajuda, que está ajudando a filha naquele momento. Então, tem que ter um parceiro, tá? É muito, muito importante. Eu tenho esse relato muito legal com uma grávida que ela estava esperando, ela queria muito que o pai tivesse acompanhado. E justamente culminou do pai ter viajado. Cara, você não tem noção. Quando ela entrou na sala de parto, ela estava basicamente travada. E a criança queria ser expulsa e não conseguia, a musculatura totalmente travada. Quando o pai chegou, disse, eu cheguei, pegou na mão dela, é como se a musculatura dela se abrisse e a criança nasceu na mesma hora. Então é muito importante ter um parceiro. O pai tem que passar pelo processo, o companheiro ou companheira precisa passar por esse processo também. A gente, como terapeutas, tem que passar e se entregar nesse processo, para demonstrar como é legal, como é importante e como ela vai absorver as técnicas que a gente vai passar para ela. O parto hipnótico, a anestesia hipnótica, a autoanestesia, o parceiro como um impulsionador, entendeu? O parceiro como um pilar central para que ele possa ser aquele cara que vai ajudar ela a se sentir mais tranquila, mais forte, mais feliz. Então, é isso que ele precisa. É isso que precisa do parceiro. Então, o parceiro passa, sim, pelo processo, e não só deve. Ele se torna uma ferramenta a mais, um combustível a mais. Um cara, uma pessoa, um cara ou uma mulher que vai ser uma âncora de força, de coragem, de amor, de harmonia, de felicidade, da contração vindo e ela ser aquela pessoa que vai estar ali de mãos dadas e vai passar energias, e isso é importante. Então, o parceiro é obrigatório passar pelo processo. Isso é muito importante. E existe uma técnica onde eu sempre faço âncora do parceiro. Todos os parceiros que vêm com as suas grávidas passam por essa âncora. Eu sempre ancoro força, coragem, determinação, e mais força para que ela possa sentir a contração. No momento de contração, ela sinta força e sinta coragem, sinta amor. Porque o momento de contração é quando o teu corpo está dizendo assim, vai que é a tua hora, vai que teu filho está nascendo. Então, nesse momento a gente faz a ressignificação e ancora no parceiro, que é muito, muito legal. Assim como o parto hipnótico, assim como a ancoragem de parceiros, assim como autoanestesia. E só especificamente falando com o Denilson, a hipnose com a anestesia hipnótica, eu treino bastante com a grávida, porque, como eu te falo, quando elas gostam, quando elas preferem, quando elas conseguem fazer o parto geralmente em casa, eu acompanho, eu assisto e a gente treina o trabalho do parto hipnótico com anestesia. Só que muitas vezes eu consigo transformar de anestesia para ressignificar a dor. Então ela não vai precisar de anestesiar se ela não vai sentir dor, se ela vai sentir carinho, aquelas coisas, ela vai sentir amor, ela vai sentir que o bebê dela está vindo. Então, se o bebê dela está vindo, ela precisa fazer força, que ela não está sentindo dor. Porque o foco dela não é a dor, é a felicidade de ter o bebezinho no braço. É a felicidade de estar gerando uma vida. E é isso que é o mais legal. É aquela famosa frase: é uma dor dolorida, muito doída, mas que é esquecida. Mas se você é uma dor realmente ruim, como é que você vai esquecer? Se é uma dor que causa um trauma, como é que se esquece? Então, na verdade, você muda o foco. Você deixa de ser uma dor para ser amor, ser carinho, ser paz. E é isso que é importante. É isso que é importante. Entenderam? Então, a gente tem que focar nisso. Técnicas. É. Técnicas são importantes, mas você precisa se entregar. Quais? A maioria trabalhar a ansiedade, o medo, a autoestima, trabalhar o aumento da conexão, trabalhar com o parceiro. Então, hipnose não tem contraindicação, só sente bastante a sua grávida, incentive ela
a trazer o parceiro, ancore no parceiro muitas coisas boas e trabalhe com ela a auto-hipnose para que ela tenha coragem, tenha força, tenha amor, ressignifique. Cara, é ótimo. E eu sou suspeito para falar porque é uma coisa que eu adoro. Pela minha fala, vocês podem perceber que eu falo muito porque eu adoro falar sobre isso e é muito legal. E assim, é só trabalhar técnicas simples, não precisa ser aquela coisa mirabolante, agora você vai pegar. Não. Você consegue trabalhar técnicas básicas, simples, para que a gente consiga aprender a controlar a ansiedade, a controlar o medo, a controlar o estresse. E enjoos, sei lá, a gente trabalha uma coisa muito legal também, que são os desejos, aqueles desejos malucos que a mente da mulher acaba trazendo. A gente consegue, ela consegue controlar e trabalhar isso e é muito legal. Muito legal. Edivan, se é tão milagroso assim a hipnoterapia para grávida, por que que isso não está aí já divulgado há tanto tempo? Por que que ainda tem tanto preconceito em cima disso? Legal, vamos lá. Uma palavra muito legal que você falou, milagroso. Nada é um milagre. O milagre já está quando ela consegue, tem a concepção do bebê. Esse é o milagre da vida. E, na verdade, por que não é tão divulgado? Não é tão? Porque a gente precisa de mais estudos. A gente precisa, no final de tudo, ter um conceito base do que seria essa hipnose. E a gente precisa ter mais credibilidade. Infelizmente, como qualquer profissão, tem caras bons e tem caras maus. Tem caras muito bons e tem caras muito ruins. Então, a gente precisa fazer o quê? Ganhar credibilidade, a gente precisa se preparar, estudar e demonstrar mais isso através dos estudos do científico. Mostrar que não é só a hipnose, que a hipnose agregada com o meu estudo de psicologia, a hipnose agregada com o estudo científico de como eu posso aplicar eu posso aplicar a TCC, como eu posso aplicar uma regressão, como eu posso aplicar o controle da ansiedade, entendeu? Então, é preciso o quê? Mais estudos, a gente precisa estar mais preparado. Porque quando às vezes a gente vai perguntar, mas por que a hipnose não está acontecendo? Porque, por exemplo, aqui na minha cidade eu sou único, sou eu que trabalho com isso. Então eu preciso divulgar mais, eu preciso demonstrar mais. Eu faço um trabalho de formiguinha. Agora, quanto mais pessoas estiverem fazendo, demonstrando, divulgando, mais a gente vai ganhar nome, a gente vai ter a expressão nacional disso. Eu conheço, por exemplo, quando eu procuro, eu conheço 2 matérias sobre hipnoterapia na gestação. Um enfermeiro que ajuda em Manaus e uma médica que ajuda em Tocantins, se eu não estou enganado. Só. Mas eu preciso buscar mais, eu preciso ter mais fontes, eu preciso ser uma fonte dessa, então eu preciso me preparar e divulgar o parceiro, o meu amigo, o cara que faz, que nem que conhece, eu quero falar da hipnoterapia, eu preciso divulgar a hipnoterapia e todas as suas ramificações. Então, começa desse primeiro passo, hipnose. O que é hipnose? Por que ela é boa? Porque é isso, por isso, por isso. E pegar a referência daquele cara que é bom e demonstrar que ele é bom me juntar com eles, olha, ele é bom, eu faço daquela mesma maneira, eu sou também tão bom. Olha, aquele cara ali é muito bom com a hipnoterapia com ansiedade. A hipnoterapia não é charlatanismo, não é um clickbait, ela é uma coisa séria. Então, quando a gente tratar ela como uma coisa séria, com propriedade, a gente vai conseguir demonstrar para todo mundo que os médicos, os psicólogos, os fisioterapeutas, os odontólogos, os enfermeiros vão começar a buscar a gente, vão indicar a gente como uma terapia alternativa que vai ajudar. Porque, ao meu ver, o importante de tudo, o foco de tudo é o quê? É o nosso paciente, é o nosso cliente. Então, se faz efeito para ele, porra, beleza. Eu vou estar incentivando sempre. E como eu te falei, não é um milagre, é um processo. E a gente tem que demonstrar que esse processo ele é rico em técnicas, ele é rico em propriedade, ele é rico em bons resultados. E quanto mais riqueza a gente demonstrar isso através do nosso conhecimento, mais a gente vai conseguir alavancar a hipnoterapia e buscar esses clientes para que eles venham até a gente. Aí eu já não vou mais estar só divulgando, indo atrás. Eles vão começar a procurar a gente. Porque a gente vai demonstrar tanto para a grávida, quanto para o ansioso, quanto para aquele depressivo, que assim o psicólogo vai indicar, que o odontólogo vai indicar, que o psiquiatra vai indicar, que a gente vai poder se unir e ser mais uma ferramenta para ajudar. Então a gente precisa Edivan, se preparar. e quando a grávida entra em abreação durante um tratamento? Isso Vamos é lá, ruim para o bebê, é ruim para a grávida? vamos lá. Se a grávida estiver triste, tendo hipnoterapia ou não, ela não vai chorar. Se a grávida sofreu um trauma antes da gestação, e a gente sabe que quando ela está no momento de gestação, toda aquela bomba hormonal está mais ativa, ela está mais descontrolada, ela não vai chorar, aquele trauma não vai fazer mal? Vai. Mas com a terapia, a gente conseguindo ter um ambiente controlado para isso, ter um ambiente onde ela possa usar como uma ferramenta boa, não seria muito melhor? Então, ela vai chorar? Vai. Ela vai se sentir frustrada no momento, vai, mas a partir do momento, com a terapia, com a hipnoterapia, ela aprendendo a ressignificar isso, ela aprendendo a modular, controlar isso, absorver o que é de melhor,
o que é bom para ela e deixando o que é ruim longe, será que não vai ser um acréscimo? Será que não vai ser uma bonificação? Vai, com certeza. Então, se em algum momento ela tiver que chorar, a grávida vai chorar. A grávida vai chorar de alegria, vai chorar de tristeza. A gente precisa tratar os traumas, porque não é só porque ela está grávida que ela não tem traumas. Tem traumas, se ela tiver traumas anterior da gestação, aquilo vai aparecer. E se de algum momento ela ficar grávida e aparecer algum trauma, ela passar por algum trauma, a gente precisa trabalhar aquilo para mostrar para ela que aquele trauma não é quem ela é, foi algo que ela passou e que agora ela vai aprender a controlar, vai aprender a se manter firme para que o bebê dela nasça seja um combustível para que ela se sinta melhor, faça terapia. Então, ela vai chorar, ela pode ter uma aberração, ela pode ter um choro, ela pode ter um momento de ansiedade, pode. Com a hipnoterapia ou não, pode acontecer. Mas quando você está num ambiente terapêutico, trabalhando e tratando, controlando, tendo todas as possibilidades de ela poder absorver da melhor maneira, cara, o resultado é muito melhor. É muito melhor quando uma grávida que faz terapia, que passou por uma depressão, uma grávida que sofreu um abuso, uma grávida que tem ansiedade, que tem borderline, que tem algumas outras coisas que a mente está atrapalhando, ela pode sim se ajudar. E vai ser uma coisa muito boa. Como eu te falei, o hipnoterapeuta estando preparado, tendo teu conhecimento técnico, conhecimento teórico, sabendo como aplicar, não existe contraindicação. A gente vai ser mais uma ferramenta para combater tudo aquilo de ruim e trazer só coisas boas, porque é isso que tem que ser o processo de gestação, um momento muito bom. Edivan, pra você ter uma ideia, eu estudo a relação da personalidade com o formato dos pés, né? E eu descobri que os dedos dos pés, né, o formato dos pés, ele reflete os mecanismos de defesa que o bebê recebe da mãe, né, graças ao ambiente que ela está vendo e preparando ele para aquele ambiente. Né? Então, depois que comecei a psicanálise, mudou um pouco a concepção do por que você nasce com esse formato de pé. Né? E uma coisa legal é que pessoas que têm cócegas nos pés geralmente são pessoas que passaram por gestações traumáticas, ou seja, a mãe passou muitos sabores e ela registrou a vida intrauterina na sola dos pés, porque ela chutava o útero de um lado e batia a cabeça do outro. Então, pessoas que têm aversão ao toque na cabeça e cócega nos pés, geralmente são pessoas que foram bebês que passaram por gestação traumática. Né? E o que você está falando é extremamente importante, porque se uma mãe passa por um processo terapêutico durante a gestação, principalmente com a hipnose, ela tem a capacidade de acessar a própria mente e acessar a mente, inclusive, do bebê. Né? Então, o bebê se beneficia muito com o transe hipnótico da mãe, porque ele acaba vivenciando um transe por tabela. Então, é fantástico a sua abordagem. E, realmente, as pessoas confundem um pouco hipnose, achando que é algo do outro mundo. Não. A grávida, ela entra em transe hipnótico toda vez que ela precisa lembrar de alguma coisa. Né? A gente, durante o sono, algumas fases do sono dela, ela vai estar em transe hipnótico. Então, hipnose é um fenômeno natural. Por ser tão natural, é muito difícil explicar, porque é natural. Né? Então, é que assim, a hipnose de palco acaba mistificando algumas coisas que não tem porquê, e até para trazer um pouco mais de charme para o negócio. Porém, acaba atrapalhando muito dentro do processo terapêutico, quando a gente tem que explicar que, olha, aquilo lá é só uma apresentação. Na verdade, é um processo natural teu, né? O hipnotista não tem poder magnético, quem tem o dom, o transe magnético é você, né? Você tem um transe hipnótico, você tem um grau de transe hipnótico, e a gente vai explorar dentro desse grau de transe hipnótico todas as possibilidades de uma terapia. Né? Então, é muito legal essa divulgação que você está fazendo. Eu fiz um monte de pergunta chata, mas são perguntas que as pessoas fazem realmente, né? Somente quando vem uma grávida, muitos professores de hipnose falam para você não atender, porque, óbvio, a gente sabe que é um processo natural, a gente sabe que não tem quantificação, porém, se der algum problema, a culpa sempre vai cair em cima do coitado do hipnotista, entendeu? Então, assim, existe risco? Não. Porém, se acontecer alguma coisa, o culpado vai ser você. A mesma coisa da azeitona, né, depois de 30 caipirinhas. A culpa é da azeitona, não é das 30 caipirinhas. Né? Então, assim, é muito interessante o conceito que você está trazendo de colocar isso dentro da rede de saúde pública. Né? Tem estudos hoje na Inglaterra, por exemplo, de operações de coração com hipnose. Né? Então, assim, porque há pessoas que não podem receber uma dose muito alta de anestesia, então ela entra em processo hipnótico e faz a operação toda com a monitoração com o transe. Então, é viável, é uma ferramenta
que vale a pena ser explorada, só traz benefícios, traz uma integração maior entre mãe e bebê, muito grande, né, que ultrapassa a barreira do que a gente compreende, por isso os relatos que a gente ouviu da Lilian, né, e seu. E está de parabéns, adorei a aula, estou muito, muito feliz. Sabe que eu acho que uma das principais barreiras dessa questão desse trabalho, especialmente na área de saúde, é justamente essa barreira dos profissionais da saúde. Por não entenderem o processo, por não entenderem a hipnose como um todo, e aqui entra os fatores que o Irmo colocou, eu acho que convencê-los de que é uma ferramenta que pode auxiliar, e aqui cabe o auxiliar mesmo, né? Não é fazer todo o processo, e sim você, como uma equipe multidisciplinar, ajudar essa mãe, principalmente, é a parte mais difícil que tem. Convencer esses profissionais de que a hipnose ela é uma ferramenta, ela é um processo terapêutico real, sério, né? E, claro, além de todas aquelas questões dos profissionais que o Edivan colocou, tem os bons, tem os ruins, assim como em todas as áreas, né? É, com certeza. Sim, realmente, isso aí é base. A gente ter bons profissionais, e como o Irmo falou, sempre vai ser culpa do profissional, mas se o profissional tiver amparado pelo seu conhecimento técnico, teórico de todas as áreas, eu acho que fica bem difícil disso acontecer. Então, eu sempre digo, se preparem, porque se vier a acontecer, você tem respaldo para falar e saber o que falar. É interessante que existe também, pelo menos eu participei daqueles cursos de parto que fazem, então, para a mãe e para o companheiro, né, que está, se prepararem, né, para o parto. Então, poderia até existir também um curso desse de preparação com um hipnoterapeuta, né? Ele poder fazer esse curso com várias pessoas juntos. Seria interessante também, porque o que a gente aprende nesses cursos é a respiração, o que precisa ser feito, o que acontece no parto, todo o processo, né? Então, quer dizer, seria tão interessante se fosse ressignificado tanto para o parceiro como para a mãe, né? Do, um curso desse seria muito legal. Legal. Existem alguns cursos, por exemplo, HipnoBirth, HipnoChild, algumas coisas que eu já vi, que eu estudei. E, assim, em geral, é basicamente ensinar para a pessoa automaticamente fazer. E, assim, a minha ideia de trabalhar como hipnoterapeuta justamente é um pouco de contrário disso. É ser o cara que vai estar lá, o cara que vai ajudar, que vai ensinar, que vai demonstrar, que vai praticar. E que, se a grávida quiser, também vai estar lá naquele momento para ajudar e reforçar cada vez mais isso. Então, uma das práticas que eu tenho muito feito é isso. Tentar ser o cara que vai estar lá naquele momento para ajudar. Sou obrigatoriamente necessário? Não. Não, mas se a pessoa quiser, tá lá, eu estarei. Mas se ela não quer também, eu vou deixar ela preparada para que ela possa aproveitar aquele último momento de gestação, que é o neném sair. E é isso que é o mais legal de tudo, que é aquele momento dela, aproveitar esse momento dela e do seu parceiro. Sabe? Então, a gente tem que se, mais uma vez, a palavra é se preparar. Preparação. Porque quando estourar aqui, a gente está preparado para ser os representantes. Quem é? Cara, eu conheço um cara lá que é top. Um cara ali que é, pô, o Irmo é um cara que conhece muito, vou procurar ele. E a gente tem que estar preparado. Basicamente, acho que é isso. A gente está Legal, preparado para deixar isso acontecer. legal. Elivan, eu vou aproveitar que antes da gente encerrar, eu queria que você pudesse falar um pouquinho, se é que você tem algum outro detalhe para complementar aí. Se não, a gente pode até depois aqui ficar no pós-live aqui, para você também passar suas redes sociais aqui, ficar gravado, e eu vou deixar também na descrição desse vídeo que eu vou Legal, postar lá no obrigado. Ó, YouTube. como me conhecer, meu nome é Edivan Maia, eu atendo nas redes sociais Edivan R. Maia, tá? Eu sempre coloco muitas coisas lá. Eu tenho também a minha página de trabalho, Hipnologando MCP, lá exclusivamente falando sobre terapia, sobre hipnoterapia, dando dicas e falando bastante das grávidas, como podem procurar, isso que é o mais legal, tá? Meu telefone 96 991 70 8741, atendimentos online de todo o Brasil com gestantes, funciona do mesmo jeito. É top, é técnica, é para cima e fazer acontecer, tá? Então, eu estou nas redes sociais, me busquem lá, tem meu telefone, mandem mensagem aqui, o PDM, que o PDM me acha se preciso. Estou sempre disponível para ajudar todos vocês. Queria agradecer muito o convite,
muito mesmo o convite de vocês, de todos vocês aqui. Agradecer a presença de vocês mais uma vez aqui. Estou sempre disponível para ajudar. Se precisarem, a qualquer hora do dia, mandem mensagem. E estou aí, estou com o meu projetinho agora, para se tudo der certo, trabalhar com um projeto onde eu vou trabalhar, reunir grávidas de 2 vezes no mês para esse trabalho voluntário, para divulgar a hipnoterapia para gestação e conseguir estudar um pouco mais, ter mais base científica e demonstrativa para que a nossa terapia cresça muito. E obrigado, gente, muito obrigado. É isso aí, isso aí. Então, pessoal, estamos encerrando mais uma aula sensacional que tivemos aqui sobre mitos e verdades na dor do parto. Tá? Então, lembrando a todos que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente, porque assim vocês irão ter e vão receber, né, os comunicados das nossas próximas aulas que vamos ter por aí. Tá? Em nome do Praticadamente, queremos agradecer imensamente ao nosso convidado de hoje, Edivan Maia, e a todos que estão aqui presentes. E a você que está nos assistindo no YouTube ou no Spotify, não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever em nossas redes sociais. E assim, juntos, podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então, vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!